tema da nossa aula hoje é um tema que, para mim, tem conexão total com a minha vida. Como integrar teoria e prática vivendo o yoga, além das posturas, né? A gente tem aqui já duas integrações, a teoria e a prática, e também aquilo que a gente faz no tapete, aquilo que a gente vive no mundo, né? Aquilo está tudo conectado e não separado. A gente vai nessa aula tecer sobre esse tema. As perguntas que forem surgindo, vocês podem colocar aí no chat, as reflexões também, depois eu leio tudo. E também, quem estiver vendo essa aula no YouTube, coloca nos comentários que eu vou responder. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é yoga, né? A própria palavra já dá uma pista muito objetiva, que vem da raiz do sânscrito yuj, que significa unir, integrar, ligar. Então, se alguém em algum momento lhe perguntar o que é yoga, você já sabe dizer. Então, é integrar, mas unir e integrar o que com o que. E aí a gente tem várias camadas, a gente tem vários tecidos, né? Podemos dizer assim, de ligadura. Em grande, maior objetivo, né, o yoga é a ciência de unir o eu individual com o eu maior, o eu universal, a gente se conectar, né, quando Jesus fala, né, eu e o Pai somos um, é porque ele já alcançou esse estado de integração. E a gente também pode alcançar. Dentro do yoga, a gente entende que todo mundo pode alcançar esse estado crístico ou o estado do Buda, né, o Nirvana. Então esse é o objetivo do yoga, a iluminação. E o yoga é o cessar das flutuações da mente, né? Segundo Patanjali, do Yoga Sutra de Patanjali, um grande livro de referência. Então, para alcançar essa integração, a gente precisa reduzir os pensamentos, as ondas mentais que nos desconectam desse eu maior. Só que antes da gente conseguir se unir com o eu maior, a gente precisa estar um ser integrado dentro da gente mesmo, né? É um primeiro passo isso, que é a gente com a gente, né? O próprio ego, o próprio cuidar desse eu individual, que é importante também esse autocuidado, né? Muitas vezes o nosso pensar, ele está desconectado do nosso sentir e do nosso agir, percebem? Então, sem isso aqui é a base, né? No Yoga Sutra de Patanjali, ele vai falar dos kleshas, que são esses conflitos internos, né? Que até antes de você poder aprofundar na meditação, no yoga, você cuidar desses kleshas, essas dores, esses conflitos emocionais, né? O que o Freud chama das neuroses, né? Então a gente sente uma coisa, a gente deseja, a gente sente uma coisa, mas aí vem um pensamento dizendo não, você não pode, e aí a gente não age, e aí está formada a neurose, né? Então, precisamos nos tratar, nos cuidar nesse sentido, né? Então, a terapia, as terapias integrativas também, o autoconhecimento, né? E a própria meditação, o yoga também vai ajudar nisso, tá? Então, pense na metáfora de um barco. Esse eu individual é como se fosse um barco, tá? E o eu universal é o oceano. Como é que a gente vai para o oceano se o nosso barco ele não está bem amarradinho, não está bem regulado, não está bem, sabe, estruturado? Esse barco vai afundar, né? Ele não vai suportar a travessia, né? E aí seria um sintoma, por exemplo, de uma psicose, né? Pensando em termos psicanalíticos, né? Psicológicos aqui, né? Que é a desestruturação do ego. Então, antes de você fazer esse mergulho profundo, precisa estar bem estruturado. Por isso também que a meditação Anapana, como eu falei, é um caminho seguro, porque ela vai trabalhando essa integração do pensar, sentir, agir, a coerência, para que você consiga aprofundar nesse grande oceano. Beleza?
Deu para entender, gente? Filosofei bastante aqui, mas eu gosto. Qualquer coisa, pergunta aí no chat. E essa integração que o yoga representa significa também, né, da teoria à prática, obviamente, né? Não vai ser só lendo os livros, os Vedas, que a gente vai alcançar isso, e não vai ser só também fazendo as práticas de posturais sem o entendimento do que a gente está praticando. Também representa essa integração entre feminino e masculino, e entre dentro e fora, que é essa prática que acontece dentro da gente através da meditação, das posturas, né? E aquilo que se manifesta através do nosso comportamento no mundo, né? Então vamos lembrar disso que é muito importante, né? Não adianta só um desenvolvimento, a gente ficar, sentar em paz em meditação e depois no mundo a gente está brigando com todo mundo, né? E está numa situação conflituosa. Beleza? Então, sabendo disso e que as palavras o vento leva, né? Para a gente entender como integrar teoria e prática, eu não vou estar aqui numa aula meramente teórica. Então, eu vou estar dando um exemplo, né? Segundo Albert, eu não vou me arriscar a falar esse alemão aqui, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. E entendendo que a história tem um poder como método de ensino-aprendizado, eu vou contar um pouco da minha história. Como que na minha vida eu busquei e continuo buscando cada vez mais conectar a teoria, o conhecimento com a prática. Porque isso na minha vida sempre foi um ponto, eu sempre gostei muito de estudar e acabava indo desequilibrar muito para o estudo, o conhecimento e pouco da prática. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu trilhei um caminho que pode te inspirar também a integrar cada vez mais o conhecimento com a praxis. Beleza? Tá dando para acompanhar aí, gente? Como é que tá aí? Tudo certo? Comentem aqui no chat aqui para saber se vocês estão acompanhando. Como é que é essa dinâmica de vocês aí da teoria à prática? Você é mais da teoria ou você é mais da prática? Tem gente também que pratica, né, que faz as coisas e às vezes gasta uma energia enorme, sendo que se pensasse um pouco mais, poderia fazer aquilo com a metade da energia, né? Seria muito mais prático, uma visão estratégica ali. Então tudo eu vou começar bem do começo, como que surgiu. Isso aqui sou eu pequenininho, né? Eu zangado e eu carinhoso, vocês verem aqui, né? Não sei porque que eu tava achando essa foto, mas eu lembro que eu criança já tinha uns pensamentos assim, né, sobre Deus. E eu lembro uma cena eu falando assim, Deus, se você, eu quero, mande um sinal que você existe, pediu assim para uma estrela cadente, alguma coisa. Em outro momento eu me vi brincando de bibliotecário, e aí eu pensando assim, se Deus sabe de tudo, será que ele vai adivinhar que eu vou levantar a mão agora? E aí eu ficava nessa especulação. Então, desde cedo eu tinha esse busca pelo conhecimento, pelo entender, né? A palavra até teoria, né? Teo é Deus, né? Da raiz que gera teologia, por exemplo. Então, essa meio que é a matriz da onde é a forminha que eu nasci, né? Um pouquinho mais lá do que cá. E nisso, né, amando o aprendizado, o conhecimento, eu adorava ir para a escola, menos esse dia. Nesse dia eu fiquei muito chateado com minha mãe. Eu fiquei, ó, a minha cara de que tá desconfortável, né? Vestidinho de palhaço, alguma festa da escola de fantasia, ó a cara da pessoa indo para a escola. Mas não foi isso que me frustrou na escola, vocês vão ver logo em seguida. Mas eu, nessa época, eu adorava aprender, estudar, né? O conhecimento, ele é maravilhoso, né? Ele, ele permite com que a gente faça coisas incríveis. Então, a escola, no início, eu via que ela ajudava muito, né? Me ajudou muito.
E eu gostava muito de estudar e aprender. Só que, ao longo do desenvolvimento, chegando, né, a gente sabe como é o nosso sistema escolar e como lida com a teoria. Na época do ginásio, ensino médio, aqui eu, com meus, eu devo ter 15 anos aqui, né, comecei a me frustrar e decepcionar profundamente com a escola, porque eu percebia que o conhecimento que estava sendo ali não era mais um conhecimento voltado ao ser, ao desenvolvimento daquelas pessoas, de mim e dos meus colegas ali. Era um conhecimento meramente acadêmico a fim de que a gente passasse no vestibular, uma prova apenas, né? Então, e essa forma de ensino, isso é muito importante, pessoal, a gente entender. São muitos anos que a gente fica na vida ali só estudando e respondendo em um papel sem fazer, sem praticar, sem conectar a teoria da química com a culinária, da física com construir uma casa, ou seja, com atividades sinestésicas, o futebol, qualquer coisa que seja. A gente não pratica, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu sei que em outros países as pessoas aprendem matemática e marcenaria em conjunto, conectando teoria com a prática. Mas esse tipo de ensino que acontece em nosso país, isso gera uma desconexão da teoria e a prática. E gera também, muitas vezes, um desgosto pelo estudo. Porque a gente começa a associar estudo com uma coisa chata. Quem aqui já sentiu isso na escola? Começa a estudar, que deveria ser uma coisa muito prazerosa, se torna insuportável, porque a gente não vê uma utilidade prática. Não é algo que no momento que a gente precisa, que a gente sente que precisa daquilo, né? Quem mais se identifica com isso aí que eu estou falando? Foi só eu que tive essa experiência. Eu me identifico. Aí, ó, Várias representa. vezes, né? Estudando ali sobre DNA, essas coisas, e nada na prática. E coisas fantásticas, né? Que são assuntos maravilhosos, que têm potenciais maravilhosos, mas a gente fica só na teoria. Na E, teoria. e aí a gente acaba sendo, eu me vi formado com ali, né? Terminei a escola, 17 anos, não sabia fritar um ovo, não sabia limpar uma casa, não sabia fazer nada, nada. Só teoria, um bocado de resposta na cabeça. E isso para o ego é terrível, porque o ego é conhecimento, é muito mental. Ele tem a parte física também, identificação com o corpo, né? Mas isso gera um lugar que a gente se sente superior a quem não estudou, por exemplo. E a gente tem no Brasil uma grande, né, cisão social nesse ponto, tá? Mas enfim, então eu quero. Isso foi muito importante na minha história. Eu quero representar isso com uma música para vocês, chamada Cicatrizes Escolares, para vocês verem e sentirem um pouco aí. Então vamos lá. Mas para vocês fecharem os olhos por alguns segundos e relembrarem a fachada da escola que vocês estudaram, a sensação de estar voltando à escola, entrando, ouvindo os sons lá de dentro, os cheiros, a energia. A primeira vez que na escola entrei, meus pais me arrastaram pelos braços. Fiz estardalhaço, gritei, mas eu fui forçado. A escola surgia, a professora dizia: venha se enturmar.
a escola surgia, a professora dizia que tem lápis pra pintar. Quando a escola sumia, eu queria voltar. No início eu gostava. A gente coloria, brincava. Logo me acostumei, o logos eu peguei. Eu brincava e crescia, enquanto aprendia. Amigos eu fiz e sei o quanto que gostei da minha infância de alegria. Por volta da quarta série, a coisa ficou séria. Aumentaram as matérias e reduziram sonhar. Sumiram os lápis de cores e surgiram dores do conflito entre sentir e pensar. O ginásio surgia e a professora dizia que não se pode mais errar. O ginásio surgia, a professora dizia não tem borracha pra pagar. O ginásio insistia que aprender era decorar. Aí eu me revoltei, um poeta virei. Eu me virava e escrevia na aula de geometria e na de português, sintaxe que eu nem sei. Mesmo assim a escrita fluía. O ensino médio surgia e a professora media o rendimento escolar. O ensino médio surgia e a professora quase queria se aposentar. O ensino médio queria mediocridade nessa idade. Não tem sentido conhecimento mantido quando não se vai utilizar. Questionando os motivos destes anos cativos, a resposta é o vestibular. A resposta é pra te burlar. E a pergunta é que vai libertar. Qual o sentido da vida? Quais os meus dons e habilidades? Quais o meu dharma, o meu propósito para servir e ajudar o mundo? Então essas eram as perguntas que a escola deveria estar se ocupando, a meu ver, né? Educação do ser, da alma, do espírito, para que a gente possa manifestar o nosso potencial aqui nesse mundo. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, então esse era os meus conflitos nesse momento aqui. Isso me levou, então, a buscar, querer transformar a escola, mudar a educação. Isso me levou ao curso de psicologia, por entender que através desse estudo eu poderia trabalhar com a educação, né? Mudar, de repente, a forma do ensino. E foi uma escolha muito bacana, assim, porque realmente abriu minha mente, né? Eu comecei a conectar mais com conhecimentos que ajudavam o meu desenvolvimento, o autoconhecimento. Então, realmente foi maravilhoso
pelo menos no início. Mas ao chegar lá para a metade, eu já estava percebendo outras limitações também. Também um excesso de desequilíbrio em teoria, e como a professora minha falou, a faculdade ela não forma psicoterapeutas, ela forma psicólogos, é diferente, né? O psicoterapeuta é aquele que tem um trabalho em si, que usa aquilo ali, o que faz a terapia, né? Que se terapeutiza, não é terapeutiza, outro, tem um trabalho terapêutico dentro de si que permite com que ele seja terapeuta. Então, chegando no quinto semestre, eu já estava saturado, assim, com a cabeça muito cheia de informações e realmente eu começava a estranhar a realidade de tanto conhecimento, de tanta teoria e pouca prática. Aquilo começou a me fazer mal, me intoxicar. Eu comecei a questionar aquela frase de que conhecimento demais de que conhecimento nunca é demais, né? Que a gente ouve tanto falar, conhecimento nunca é demais, nunca é demais. Eu descobri que é demais. Então eu tentei de todas as formas ali balancear aquilo com a prática. Então me envolvi com trabalhos, né, que a gente ia para extensões, apesar da faculdade não oferecer extensões, a gente buscou formas, né, de trabalhar com a redução de danos, com a política pública de saúde, né? Então, a gente fazia ações na rua, ajudando pessoas. Eu comecei a estagiar no Pelourinho com moradores de rua, vendo a realidade, indo para a prática, para equilibrar aquele excesso de teoria. Também me envolvi com as teorias mais do corpo, né? Grupos de movimento de bioenergética, terapias corporais, porque realmente eu estava ali, tanta teoria que às vezes eu pensava que ia surtar, que, meu Deus, quanta coisa na minha cabeça. E aí veio esse encontro com o corpo, né? Essa busca por equilíbrio. Então, foi no momento que eu comecei a fazer yoga com minha primeira professora, Dona Edva, minha vizinha, dava aula lá no condomínio. Na faculdade, como eu falei, os trabalhos com bioenergética, com minha professora, minha orientadora nesse momento. E também busquei em paralelo a capoeira Angola, me conectando com o corpo, com o movimento, né? Isso foi me fazendo muito bem, me trazendo muitas respostas e paz verdadeira, que a teoria, a especulação não é capaz de trazer. E aqui é bem simbólico, né? Que a Dona Edva aqui mexendo na composteira, ela era uma pessoa muito de natureza terra, e isso sinto que me equilibrou. Depois, em outra live, eu conto aí essa conexão do yoga e a capoeira e a história de Dona Edva, que era esposa do Mestre Vermelho, o mestre de capoeira. E aí essas práticas com Dona Edva me falaram, não, é isso que eu quero fazer uma formação em yoga, eu quero, né, um caminho mais prático, um caminho mais aterrado, né? E aí em 2011 eu comecei essa formação no Espaço Samadhi, que minha professora Vida Masaki e Fábio Cantalice, e foi maravilhoso, assim, esse encontro, esse movimento. E lá eu botei aqui minha logo, né? Porque teve um exercício que a gente fazia a nossa assinatura com o ON. E eu nunca tinha encontrado uma assinatura para mim. E nesse momento eu senti que foi uma confirmação desse meu caminho, quando eu encontrei de forma fluida essa assinatura do meu nome com o ON. E hoje a assinatura que eu uso é minha identidade, né? Então é a minha vocação, aquilo que eu buscava desde o momento da escola. E em uma das aulas dessa formação, teve essa frase do Oberon, que eu contei para vocês na mensagem do WhatsApp, né? Que se a gente tem o conhecimento, mas a gente não utiliza, a gente está sendo um traidor do conhecimento. O conhecimento, ele é demais quando a gente não utiliza. É como se a gente carrega uma mochila cheia de ferramentas, mas se a gente está carregando ferramentas que a gente não utiliza, aquilo está gerando uma sobrecarga, está drenando a nossa energia.
Então a gente precisa entender esse princípio da gradualidade, tá? Esse já é uma dica para integrar teoria e prática. Você tem que estudar aquilo que você vai implementar. Então é uma dialética, estudar e implementar. Às vezes a gente tem uma tendência de querer estudar muito e não implementar. A gente tem uma ilusão que a gente está aprendendo, né? Uma outra frase que representa isso é a palavra sabedoria, que é diferente de conhecimento, né? Você sabe a diferença entre sabedoria e conhecimento? A diferença é que sabedoria vem da palavra sabor, você saboreia. Uma coisa é o conhecimento, eu descrever para você um morango, como ele é, as características do sabor, da cor, da forma. Outra coisa é você saborear o morango. Eu posso saber várias coisas sobre morango e nunca ter experimentado um morango. Olha que louco, né? Então, a gente precisa equilibrar o fazer e o aprender. Muito bem, então, ao fazer esse curso de formação, eu fui aos poucos dando as aulas com Dona Edva e depois, gradualmente, eu fui dando as aulas no lugar dela. Um dia ela falou, agora não quero mais ensinar, eu quero ser aluna. E ela se tornou, começou a fazer aula comigo. E dentro dessas aulas teve um dia que eu fiz a seguinte reflexão. Maravilha, a gente está aqui cuidando da nossa natureza interior. Mas e a natureza externa? E o mundo, né? Então lá no condomínio tinha essa área aqui abandonada e a gente resolveu cuidar dessa área. Começamos a trazer as mudas para esse local e, e aqui então vocês vão ver o que essa área se tornou. Era uma área que tinha lixo, né? Era uma área descartada no condomínio. E graças a esse movimento que a gente iniciou, o apoio do síndico também que limpou, a gente transformou essa área. Então aqui é o Karma Yoga, o yoga da ação. É um yoga que a gente não só pratica no nosso tapete, mas a gente, se você faz um trabalho social, se você é voluntário, se você ajuda alguém de qualquer forma que seja, isso é Karma Yoga. Então essa área, gente, deixa eu botar esse slide primeiro, ó. A gente começou a cuidar dela, ficando toda bonitinha, e depois a gente conseguiu transformar ela em uma horta. Olha o que esse movimento do yoga proporcionou. A gente fez uma horta em mandalas, e aqui acabou sendo transferidas as aulas de yoga que aconteciam no condomínio, no área aberta, começou a acontecer aqui nesse espaço. Aqui sou eu, aqui é o pessoal aqui do condomínio, pessoas de fora também, um piso de bioconstrução, a gente tinha uma tenda, do lado dessa horta aqui acontecia o yoga. Era um lugar muito especial em Salvador, eu dei aula por 12 anos. Né? Até saímos aqui no jornal à tarde também, uma matéria. E nisso eu estava ainda fazendo curso de psicologia também, né? Mas agora mais focado no yoga. E aí, gente, quando eu concluí que ia fazer a formatura, eu pensei, olha, o pessoal fazendo, pagando caro para aquela coisa de formatura, botar aquele chapeuzinho e tal, eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Vou fazer uma formatura diferente, que represente o meu processo de conhecimento. Aí o que eu fiz? Eu fui para um curso de meditação Vipassana. Um curso de 10 dias em silêncio, meditando várias horas por dia, no Rio de Janeiro, no Centro Dhamma Santi. Recomendo muito que vocês façam esse curso. É só digitar Vipassana Brasil no Google que vocês vão ver informações. É um curso gratuito. E nesse curso, gente, quando eu terminei, aí eu senti, nossa, agora eu estou formado. Agora sim eu conectei a teoria, o entendimento da mente com o corpo. E dessa integração a gente tem um terceiro elemento, que é esse estado de yoga, esse local do eu observador, esse estado de equilíbrio. Aí sim, nunca mais eu tive aqueles
estranhamentos da realidade por excesso de teoria, de estudos na faculdade de psicologia. Nunca mais eu me senti realmente ali curado e entendi o caminho de autodesenvolvimento, né? Vipassana é a técnica que o Buda ensinava a seus discípulos. Ele não ensinava budismo, ele ensinava o Dhamma, o caminho, né? Esse símbolo aqui é a roda do Dhamma, ou do Dharma. E a técnica para isso é a meditação Vipassana, a meditação do insight, da visão interna. E aí eu continuei o meu trabalho agora como formado, forjado, né? Porque é um curso desafiador, tá, gente? Não é um curso que você vai e você vai, um curso, já aconteceu, eu já vi muita gente assim, né? Que foi para lá, não vou ficar 10 dias em meditação, vou relaxar. Não, é batalha, tá? Então entendam isso, yoga de verdade, profundo, tem relaxamento? Tem, mas também tem enfrentar os nossos demônios. É passar, como diz Jung, né, a árvore que quer chegar ao céu precisa ter raízes profundas para tocar o inferno. Tá? É necessário e vale muito a pena. Assim a gente amadurece, cresce e encontra uma paz mais duradoura. E aí nesse forjar-se, formar-se, eu continuei meu trabalho presencial lá no bairro do Imbuí, em Salvador, e percebia vários desafios, né? Agora eu já tinha encontrado o caminho, mas agora o desafio era como transmitir isso, como ensinar isso. E eu recomendei muita gente para o Vipassana, eu sei mais de 16, 20 pessoas já foram lá por minha indicação e gostaram muito, todas elas sentiram que valeram a pena. Mas nem todo mundo queria, né? Nem todo mundo estava nessa disposição de dar 10 dias para o Vipassana. Então, eu sentia que meu trabalho era preparar, estimular as pessoas para ir lá e fazer. Porque eu entendi as limitações do yoga semanal, né? Como normalmente hoje é ensinado, que é bacana, mas tem limitações, como todo método. Então, meu objetivo eu sentia que era estimular a pessoa a se permitir e a fazer essa mudança profunda. E a partir dali ela iria praticar como uma filosofia de vida mesmo, né? E aí o desafio era que as pessoas chegam no yoga, né? Graças à popularização do yoga para relaxar e tal, que é muito bom. Só que nem todo mundo quer um trabalho profundo, às vezes só quer o relaxamento. E tudo bem também, eu respeito isso, cada um no seu momento, né? Mas eu sempre estava tentando ali estimular, sugerir e tal. A outra questão é que, para a gente lidar, às vezes, com essa questão de atender essa demanda de aliviar o estresse ou de ter mais flexibilidade, é desafiador a gente falar de coisas mais profundas, como as condutas éticas, né? Então, era um desafio também dentro das aulas. E o outro, e principal, ao meu ver, é o de incentivar a pessoa a ter autonomia. Entender que legal você ir uma vez, 2 vezes na semana, gente, praticar yoga. Só que se você não transpõe isso para a sua prática diária, você entender que você, assim como você toma banho e limpa seu corpo, é importante que você medite, purifique a sua mente diariamente para não acumular impurezas. Uma ou duas vezes na semana não vai fazer diferença no seu processo evolutivo. Pode ter diferença? Pode, né? Mas é bem improvável. Se você não virar essa chavezinha de se comprometer com o seu próprio processo e de ter autonomia na sua prática e não ficar dependendo de alguém para praticar, certo? E o outro desafio também é o ensino de que o yoga precisa ir além do tapetinho, como a gente costuma falar, né? Que não é, eu pratiquei yoga, né, quando você está ali no tapete. Não, na verdade, aquilo ali é a preparação para o real yoga, que é a vida. Né? Então,
Eu lembro quando eu estava na Austrália que antes de ir para o trabalho, era quando eu fui para a Austrália e não estava trabalhando diretamente com yoga, foi o momento que eu mais percebi a importância da prática para mim, porque eu precisava praticar para quando eu fosse para o trabalho eu estar bem e lidar bem com os desafios. Com o tempo, vira assim, gente. Se você não pratica, é como se você tivesse ido para o trabalho sem escovar os dentes, sem tomar banho. É estranho. Você sente que está gerando impureza ali, incomodando, ou você não está se sentindo bem com você mesmo, tá? Então, recapitulando, o desafio de incentivar a autonomia da prática diária e de que essa prática precisa reverberar no externo, no comportamento. É isso que comprova a nossa evolução, né? Que a gente está progredindo. Então, eu continuei esse trabalho por 12 anos. E aí, eu senti que chegou ao final. Eu encontrei uma terra, né? Em Itacaré, onde eu estou atualmente. Aqui a gente estava na prática de yoga, mas ao mesmo tempo a gente estava conectando com a horta. A gente fazia mutirões, né? De plantios logo depois da prática de yoga. A gente fazia um café vegano e aí ia para a horta na sequência. Ó, a gente aqui abraçado na horta, aqui, ó, no centro da mandala. E aí, essa aqui foi a aula de despedida, e aí Pri assumiu as turmas, deixei com ela, e fui para a Austrália para pagar o meu terreno, né, comprar essa minha terrinha maravilhosa aqui. E aqui estou eu aqui com meu primo, e lá na Austrália também comecei os trabalhos no digital. Comecei a como manter essa conexão com os alunos, continuar a ajudar agora distante, né? Então aqui o site do Yoga no Viver, tudo mais. E aí nesse momento que eu estava fora, pensando agora, né, como continuar, como enfrentar esses desafios aqui que eu falei para vocês, de incentivar a prática autônoma, o yoga além do tapete, o trabalho profundo, só que agora pelo digital. E aí surgiu o método do Yoga no Viver, que tem o tripé metodológico, que é a praticidade, a comunidade e a ludicidade. Então, eu criei jogos, né? Tenho sempre esse olhar com o lúdico, porque a nossa mente é lúdica, ela aprende com o lúdico. A arte também faz parte desse lúdico. Então, bem resumidamente aqui, né, a gente tem o yoga no centro dessa proposta, que é o essencial. E a gente tem 7 campos dos saberes, que podem nos auxiliar nessa integração do yoga. Então, um deles é a arte. Então, nos retiros, a gente faz trabalhos com arte-terapia, musicoterapia, eu tenho uma formação em musicoterapia. A comunicação, que é essa integração do dentro e o fora. Porque não adianta só eu praticar e estar bem comigo. Quando eu vou falar com o outro, eu preciso saber como me expressar, né? Como que eu comunico sem ser agressivo. Então, a comunicação não violenta foi um achado para mim, uma luz assim que marcou também a minha história. Eu criei um jogo chamado Circuito do Coração para o ensino-aprendizado da comunicação não violenta. Aí a gente tem aqui também a coerência com a ecologia, gente. A gente vive num momento hoje. Então, se no yoga eu estou falando de não violência, eu preciso pensar na violência com o planeta. Como é que eu transformo meus hábitos para preservar esse mundo, para que outros seres, as futuras gerações, tenham acesso a esse mundo maravilhoso, com ar, com temperatura agradável, com água. Então, a meu ver, é fundamental para a gente praticar, além do tapetinho, a gente transformar nossos hábitos de consumo. Então, eu comecei comigo, transformando meus hábitos, usando tudo biodegradável, tudo reutilizado, né? Não uso copo plástico, não uso prato descartável. Eu ando comigo isso, tá? É uma coisa que para mim é um estilo de vida. E a partir daí fui ajudando outras pessoas também através da loja do Bem Viver. A permacultura, que é, em outras palavras, sustentabilidade, então essa questão da horta, do sítio que eu moro hoje, que a gente faz a coleta seletiva, compostagem, plantios, enfim. Alimentação viva,
que é com o trabalho do suco vivo que eu tenho. Então, a alimentação é o combustível para a prática do yoga, então a gente cuidar de uma alimentação saudável, então as sementes germinadas, os brotos, e as terapias, né? Eu como psicólogo, terapeuta holocromos integrativo, tá? Aí dá uma live só sobre isso aqui, mas só para vocês entenderem como que eu busco conectar tudo para um yoga integrado, um yoga completo mesmo, né? Dentro e fora do tapete, unindo a teoria e a prática. Mas nesse digital, quando eu começo a estudar, né, a ver as coisas, né, eu me deparo com um yoga no digital, gente, que até me dá medo. Vou ser sincero com vocês, eu fico às vezes até, meu Deus, fico tentando não julgar, mas às vezes é difícil, é desafiador, porque a gente, não sei se vocês já ouviram falar em beer yoga, né, yoga com cerveja. Aí a gente tem yoga com cabra, tem um bocado de coisas. E teve um que me tocou profundamente, que eu vi uma youtuber com muitos seguidores, e o vídeo dela era Yoga para o bumbum bater na nuca. Nossa, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei... Eu falei, poxa, gente, tudo bem, né, a pessoa divulgar o trabalho, tentar chamar atenção, mas o yoga tem uma dimensão do sagrado, né, é algo cujo objetivo é muito sublime, a nossa evolução, nossa libertação espiritual. O yoga não é para o bumbum bater na nuca, né? E aí eu falei, eu preciso fazer algo, porque senão o yoga vai ficar deturpado mais do que já está, né? Se a gente não se posicionar, a gente não tem um órgão regulador da profissão, algo do tipo, né? Então a gente precisa divulgar o real yoga. O yoga cujo objetivo é a libertação do espírito, né? Então, aí a minha resposta a isso, eu criei um método chamado 21 Dias de Yoga no Viver, aonde a gente estuda as bases ético-filosóficas, porque se as pessoas entendem isso aqui, que é a base do yoga, gente, isso aqui não existe, porque a gente tem uma conduta ética chamada purificação, saucha. Então, não condiz o álcool, beber e o yoga. Não combina, entende? Então, o que pode proteger o yoga e o que vai garantir que você se mantenha no caminho real do yoga é o entendimento das condutas éticas, dessa teoria. Só que essa teoria, que é meio chata de explicar, né, e nas aulas os professores não conseguem esse espaço para falar com os alunos, eu posso ensinar ela de forma lúdica. Eu posso ensinar ela através das posturas. Eu posso ensinar ela através da meditação. Eu posso ensinar ela através da autoobservação diária. Então, esse é o método do 21 dias de yoga no viver. Com 30 minutos, você faz uma prática sobre a conduta ética, uma meditação, e em seguida se autoobserva ao longo do dia acerca daquela conduta. Ao mesmo tempo, a gente tem mestres representando cada uma delas, então a gente se conecta também com essa ancestralidade do yoga, também com essa história, com essas figuras históricas importantes, com a egrégora, a energia delas, e além da filosofia, né, que é as bases éticas e os conceitos aí intrínsecos. Então, só para rapidamente, né, só alguns depoimentos para vocês verem que o negócio funciona, né? Então, por exemplo, aqui a vivência superou minhas expectativas, né? Achei muito bem pensada e suficiente para fixar os aprendizados. A maioria das pessoas faz yoga e não memorizou ainda as 10 condutas, a base da prática, né? Então, depois eu coloco o link lá, vocês podem ver os depoimentos na página e tal. Beleza, gente? Tá dando para acompanhar até aí, pessoal? Como é que tá o ritmo? Tá fazendo sentido ou não? Tudo tranquilo. Maravilha. Então vamos lá.
Então, voltando à pergunta, como integrar teoria e prática e vivermos o yoga além das posturas? Primeiramente, a gente tem dois passos que são dois passos de nossas crenças, nosso mindset, nossa mentalidade. Primeiro, entender que o yoga é uma busca sincera pelo autoconhecimento e por Deus, ou pelo universo, o nome que você queira trazer, beleza? Mas esse é o objetivo do yoga. Yoga não é atividade física, pessoal. Yoga não é para relaxar. Yoga é para esse encontro com Deus, com o divino, com o universo, encontrar o macrocosmo dentro do microcosmo do nosso corpo. É a coisa mais sagrada que pode acontecer numa experiência humana. Isso não pode ser banalizado para o bumbum bater na nuca, sabe? Quer dizer, pode, né? Pode tudo, né? Eu não sou fiscal do yoga, mas eu estou trazendo aqui a epistemologia, o fundamento. Tudo bem a pessoa fazer yoga para alongar e tal, mas fala posturas inspiradas no yoga, né, gente? Faz uma distinção. É que nem eu falar aqui que eu sou médico porque eu dou suco vivo para as pessoas. Imagina, o conselho de medicina vai me prender, entende? Então a gente tem que ter um respeito ao que é o yoga e a cada área do saber médico, filosófico, científico, né? Botar os pingos nos is, beleza? Tá claro aí, muito importante isso. Então, o segundo ponto do mindset a ser transformado é sair do padrão conhecimento nunca é demais. Porque às vezes a gente pode ir para um outro extremo de ficar estudando muito teoria do yoga, ler os Vedas e tal, e os textos, mas isso pode ser um perigo também, porque é preciso caminhar teoria e prática. Então, conhecimento pode ser demais, sim. Beleza? Sabendo disso, vamos. O que é o essencial entender no yoga? Para você praticar com eficiência, com segurança, com resultados. Então, o terceiro ponto é esse. Então, você precisa entender as 8 partes do yoga e as 10 condutas éticas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, de forma resumida, tá? Já tem live sobre isso. O quarto ponto é desenvolver a prática diária. Entender que não é uma coisa para você, que nem você vai na missa uma vez na semana. Não. É a prática diária. E o quinto ponto, que é conectar essa prática com a vida. Então, você medita para desenvolver mais equanimidade, tranquilidade e, com isso, lidar de forma mais fluida com os desafios do cotidiano. Beleza? Agora, o sexto e sétimo ponto são acerca de um método, né? Como que você pode fazer tudo isso aqui, meio que entender isso, mas se você tem um método, facilita o seu caminhar. Então é importante você ter um método validado. Não precisa ser necessariamente o meu, mas você pode ver uma escola de yoga que busca essa prática diária, né? O próprio Vipassana, que dá os fundamentos. As escolas têm o Self do Yogananda, enfim, tem várias escolas. É importante que você tenha um acompanhamento, né? E que você tenha uma sanga, uma comunidade que pratica, que se apoia, porque senão a tendência é que a gente vá deixando de lado a nossa prática. Beleza, gente? Faz sentido? Se você tem alguma outra percepção, comenta aí no chat ou nos comentários do YouTube para a gente ir construindo esse saber aí juntos. Então esse aqui, gente, é o caminho, tá? Esse é o caminho para o autodesenvolvimento aí na prática. Então, esse entendimento aqui que é essencial, as 8 partes do yoga e as 10 condutas éticas, isso aqui seria o mapa do yoga. É que nem você está caminhando e você tem um mapa, não é muito melhor você saber
como é que você está se desenvolvendo, para onde você tem que ir, se você está caminhando certo. É isso que a gente vai ver agora. Então, essas 8 partes, as 2 primeiras são as condutas éticas, a ética social, os yamas e niyamas, os yamas, a pessoal, os niyamas. Próximo slide eu vou mostrar eles, tá? Mas basicamente aqui, gente, é a gente ter um bom caráter, a gente buscar cuidar do outro, né? Aqui é cuidar do outro. Aqui é o cuidar de si, coisas que a gente faz por a gente mesmo, higiene, o contentamento, o estudo, enfim. Depois a gente vem para as posturas do yoga, cujo único essencial é sentar-se com a coluna ereta para meditar. Depois a gente vem para o controle da respiração, pranayama. Aí a gente começa a vir para o sutil, começa a se conectar com a parte mais interior. O que nos leva à quinta parte, interiorização dos sentidos, pratyahara. Nessa interiorização, a gente vai se concentrar em um ponto, que pode ser respiração, pode ser a chama de uma vela, pode ser uma mandala, pode ser o som, enfim. E com essa concentração, a gente entra em estados meditativos. E aí a gente tem vários níveis, até que a gente vai tendo experiências de iluminação, experiências de samadhi, que é o grande objetivo do yoga, a gente alcançar essa conexão com o divino. Aí tem um momento que a gente alcança o Mahasamadhi, que é um estado búdico, crístico, e aí a gente já não precisa mais reencarnar, voltar para essa terra, né? Que dizem uma escola, né, o Espiritismo diz que aqui é uma escola dura, né, para repetentes, né? Se a gente está aqui é porque a gente tem bastante coisa para aprender ainda e a gente pode ir para mundos mais avançados. Mas enfim, essa base aqui são 5 yamas e 5 niyamas, então são 10 condutas éticas no total. Que resumidamente, né, a não violência, o não mentir, o não roubar, o controle da energia sexual, não é repressão, tá? É sublimação, e o desapego. Isso aqui vai ajudar na ética social a cuidar do outro. São restrições do impulso. Já aqui a gente tem as práticas pessoais. Então a gente buscar se purificar, buscar o contentamento, ter determinação na nossa prática, naquilo que a gente vai fazer, estudar, né, de forma equilibrada, como a gente está vendo, e ter um momento também que os esforços do ego já não dão resultado, é necessário entrega à vida, confiança em algo maior. Beleza? Então, essa é a base da prática. E isso aqui não foi escolhido aleatoriamente, tem todo um fundamento para ser assim, que contém toda a cultura dos Vedas e do Yoga. Então, isso aqui está repleto de sabedoria filosófica do Yoga. E é uma pena que as pessoas continuem a praticar ignorando isso aqui, gente. E é a raiz. Uma árvore sem raiz, o que acontece? Ela não fica em pé. Ela morre. Ela morre, ela não consegue se nutrir, ela está desconectada do todo. E a maioria das pessoas está praticando yoga assim, sem entender isso aqui. E isso aqui vai lhe permitir também você conectar a sua prática do tapete com a vida e além, percebe? Então é muito importante, se você quer praticar yoga, se você quer ser um ser humano melhor, seguir essas leis, essas recomendações. Memorizar é o primeiro passo, né? Então, aqui eu trago alguns caminhos, algumas formas. Como eu falei, tem várias escolas, você pode buscar. Aqui vou falar da minha, né? E você pode fazer isso gratuitamente também. Você não precisa de mim. Agora vai dedicar mais esforço da sua parte. Então, você pode ir no e-book, que é gratuito, até o momento. Lá tem os links das meditações. Você só precisa fazer as meditações diárias, fazer as posturas diárias, que tem um link para uma prática para iniciante.
Aqui eu explico essas 8 partes do yoga. Aqui também tem o link desse jogo. Esse jogo da memória que eu fiz para as pessoas memorizarem das condutas brincando, de forma lúdica, se conectando com os mestres. Então tem um jogo, a versão online dele, que tem um link aqui no e-book. Você pode também, se quiser, comprar o jogo e imprimir em casa essas cartinhas. Eu tenho aqui, é muito massa. Você ficar, às vezes, usar como oráculo, né, para trazer uma mensagem. E esse jogo tematiza também os 21 dias de Yoga no Viver. Então, se você faz os 21 dias, você vai estar também memorizando pelo corpo, pela prática, pela escuta, pela meditação, pelos webinários completos que tem aqui, onde eu falo da vida dos mestres, onde eu aprofundo em cada conduta ética. A gente tem também um portal de aulas, né, que tem não só aulas práticas, mas aulas teóricas. Aqui a gente fala sobre os bandas, tem aulas sobre os chakras, aulas sobre como usar tapetinhos, enfim. Está bem completo o portal, mais de 100 aulas. A gente vai abrir em breve as matrículas para o segundo semestre. Mas para agora, eu vou fazer um convite para vocês no final das 8 semanas de meditação que a gente vai fazer iniciando dia 1º de junho. Para quem quiser desenvolver esse hábito da prática, quem quiser ter os benefícios também do que os estudos científicos apontam, da gente meditar 20 minutos por dia durante 8 semanas, a gente consegue reduzir em 40% os sintomas de ansiedade e também de depressão, além de diversos outros benefícios, como aumento da imunidade, como estado de contentamento, felicidade em geral, criatividade, foco, enfim. É tantos benefícios que, a meu ver, não faz sentido uma pessoa não meditar, ainda mais sendo algo gratuito. E aí, para a gente chegar ao final, né, são mais 3 slides, e a gente integrar os aprendizados, a gente tem a diferença no praticar o yoga a nível de objetivo, que é pensar o yoga só para desestressar, ou para o alongar, enfim. E o yoga na busca do despertar, de fazer conectar, alinhar esses chakras, né, e a gente alcançar a iluminação. Então, essa é uma coisa fundamental da gente diferenciar e ter um objetivo maior. A segunda diferença ao praticar é o processo. A gente pode ou ficar refém das aulas com o professor, lembrando que eu não estou dizendo que não é bom, é legal você ter orientação, você fazer aulas, inclusive a gente dá aula, eu e minha companheira tem aulas online semanais, né? Isso estimula, só que a gente está o tempo todo lembrando da importância de você desenvolver autonomia, de você desenvolver seu hábito de meditar, de fazer suas posturas, de olhar para dentro, de conectar a sua prática com a sua vida. Beleza? E aí a gente vai ter essa semana, a 8 semanas de meditação em formato de mentoria pelo grupo. Quem estiver vendo esse vídeo depois no YouTube pode também adquirir só o curso e fazer no seu ritmo, né? Mas agora a gente vai ter uma oportunidade que não vai se repetir, tá, gente? De verdade. Porque fazer 8 semanas de mentoria é uma coisa que cansa mesmo. Eu estou fazendo só porque me motiva a estar gravando as meditações, vão ter meditações novas. E eu quero ajudar, né, quem já está nos 21 dias, vocês que estão aqui também. E vocês vão me dando feedback, eu vou aprendendo também, vendo como é que estão as meditações e tal, aperfeiçoando. Então é uma oportunidade bem legal para quem quer desenvolver essa prática. Beleza? Eu vou enviar no grupo as informações com detalhes, quem quiser se inscrever. Os valores são bem mais acessíveis que os 21 dias de yoga. Então, aqui, essas 8 semanas, elas estão por apenas R$ 150, para você ter aí à sua disposição cerca de 17 meditações ao vitalício,
e desenvolver o hábito da meditação, e são meditações temáticas com as condutas éticas, para te ajudar a memorizar essas condutas. Beleza? Então não existe nada na internet como isso. Já pesquisei, né? É uma ideia original própria e, e que essas meditações estão validadas aí no método do 21 dias de yoga. Beleza? E isso aqui entra como bônus do 21 dias de yoga. Se você quiser fazer logo 21 dias, vai estar como bônus. Ou se você quiser, você pode fazer e depois usar esse dinheiro como crédito para adquirir o 21 dias. Beleza? Para finalizar, um resumo. Então, eu contei para vocês como que na minha história eu era muito teórico e fui indo para o caminho da prática ao longo da minha jornada, como que eu desenvolvi o 21 dias como uma forma de combater esse fake yoga, né, esse yoga falso do mundo moderno, que não tem conexão com a filosofia e com o objetivo do yoga. E lembre-se, para conectar teoria e prática na sua conexão com o yoga, é se lembrar o objetivo maior do yoga, que é esse autoconhecimento, essa busca por Deus, sair do padrão que conhecimento nunca é demais, cuidado com a armadilha da, da teoria em excesso, né? Entender e praticar o básico sobre yoga, as suas 8 partes e as 10 condutas éticas. E aí você pode fazer isso com os 21 dias, pode fazer sozinho, pode fazer com as 10, com as 8 semanas de meditação, para você desenvolver a prática diária e conectar a prática do tapetinho com a vida real. Importante que você siga um método validado e que tenha apoio de pessoas, de comunidade, né? Para que você não se disperse. Então, o grupo ele tem essa função. Beleza, pessoal? Então, tá aí o passo a passo para você conectar teoria e prática. Espero que tenham gostado. Essa foi uma aula que deu bastante trabalho para planejar, busquei sistematizar ainda 12 anos de estudo, de pesquisa, de prática, para entregar isso para vocês. Espero que vocês aproveitem. Se vocês ainda não praticam diariamente, venham praticar com a gente ou com outro método também. É importante que você pratique, se desenvolva, porque de sofrimento o mundo já está cheio, né? Vamos co-criar um mundo belo, bonito, harmonioso e que começa dentro de nós. Muito obrigado, gratidão aí pela presença de coração.